Num quarto domingo de abril de 1947, o pregador era seminarista. E justamente quando ele começou o apelo, eu levantei a minha mão e fiquei em pé. E dali começou, a minha vida. Mas o que aflorava a cada tempo era Cristo, meu Senhor. Cristo, meu Senhor, meu Senhor. Eu nasci no estado de Pernambuco, na Zona da Mata, município de Aliança, em 15 de julho de 1937. Meus pais se converteram já quando tinha aproximadamente uns 10 anos. Me converti aos 9 anos. Aos 22 anos, um dos pastores que foi meu pastor, o pastor Ciro Costa, ele falou assim: você, moço, tem virtudes que tudo indica que você será um pastor. Minha esposa, como minha cooperadora de ministério, resgatou essa foto. Aqui está eu ao lado eu no meio entre dois pastores. Aqui é a foto de uma das filhas. Aqui é outro filho e pessoas que estavam juntos naquele momento. Também numa comemoração, que eu não me lembro bem mais, na Igreja Batista Caixa d'Água, que foi o segundo ministério como pastor titular, numa comemoração temos essa foto, que é histórica. No ano seguinte, porque ele foi pastor por muito pouco tempo na cidade que eu estava morando, veio um outro pastor, pastor José da Silva. E em um certo momento, ele almoçando lá na casa de meus pais, ele falou assim: nós vamos preparar você porque você vai ser pastor. Eu pastoreei por 7 anos na Igreja Batista em Jardim Vila Galvão, em Guarulhos. A minha pessoa, este era diácono e cooperou muito comigo e a igreja encaminhou ele para o seminário. Hoje ele é pastor, ou já é pastor há mais de 20 anos. Uma família que morava perto da minha casa, um dos rapazes passou lá em frente da minha casa e disse: irmão Gerson, eu acho que agora chegou a sua hora. Estão fundando um seminário em Recife, uns americanos, e eu acho que vai ser o seu momento. E aquilo me tocou. E as orações da minha mãe eram intensas e contínuas. Eu relutei bastante entre abril e julho. A minha atividade era agricultura, porque eu nasci na roça, me criei na roça, plantando toda a sorte de gêneros de alimentos e etc., até cana-de-açúcar. Mas um certo dia, umas 11 horas, hora do almoço, eu disse: espera aí, eu vou abandonar tudo isso aqui, vou para casa e eu vou para o seminário. 4 anos de estudos, de preparação. Entre esses 4 anos, praticamente todo o tempo de seminário, eu dirigia uma igreja que o missionário, o pastor Roberto Castro, era o pastor, num bairro de Recife, e eu era o auxiliar dele em todas as ações, junto com ele. Passei 1 ano de experiência com a ausência dele, que foi para as férias nos Estados Unidos, e eu assumi a direção da igreja. E durante esse 1 ano e 2 meses, tantos outros missionários e outros pastores descobriram que eu era preparado, tinha vocação para o ministério. Até que, com a volta do pastor Roberto Castro, toda a preparação feita, dia 14 de julho de 1965, foi formado o concílio e eu fui examinado com 90 perguntas, de várias ordens doutrinárias, mas eu respondi todas com profundidade. Deus me dirigiu e fui aprovado, fui ordenado. Por esse tempo eu já estava casado há 2 anos com ela, ou quase 3 anos. E eu quero dizer aqui que desde o meu casamento com ela, eu já não me sentia só e
Nesse momento, eu incluo assim, dizendo, tudo isto não foi eu só. Deus pôs a companheira para estar comigo e cooperar comigo, né? E até dar direções também para a gente continuar e exercer o ministério que Deus nos deu. E aqui estamos até hoje. Até eu disse que não foi eu só, ela comigo. Se não fosse ela, não tinha essa foto, né, do trabalho missionário. Primeira experiência, né, de ministério como pastor. Baía da Traição, estado da Paraíba. Eu morava numa fazenda e a fazenda encostada, os missionários compraram essa fazenda aí e montaram o seminário. E aí nós nos conhecemos. Ele foi um domingo à tarde evangelizando, de casa em casa, e foi na nossa casa. A segunda vez que eu vi o pastor Gerson, cruzamos assim os olhares, né? E foi assim, muito bacana. E aí começamos, né? Ele me pediu em namoro, começamos a trocar os olhares, né? E ali ele pediu permissão à minha mãe, né? E foi, aí começou o nosso namoro. E nos casamos, né? 24 de setembro de 62. Casamos, foi o primeiro casamento que meu pai fez, né? Foi a primeira cerimônia religiosa evangélica que eu vi foi a minha. E foi assim uma coisa muito bonita. E como foi o primeiro casamento que meu pai estava fazendo, né? Tivemos uma festa de mais de 2 dias naquela fazenda. E fomos morar no seminário. Foram 7 filhos, 12 netos e temos 7 bisnetos. Num almoço em nossa casa, nossa família, essa é a minha nação. Esse aqui é nosso filho mais velho, ajudar ele que ele esquece. São os nosso 2 primogênito, filhos homens. os 2 filhos homens. Tá aí. Na última semana de agosto de 1965, já casado com 2 filhos, eu e o missionário colocamos aquilo que nós podíamos levar numa Rural Williams, do seminário até o estado da Paraíba, a cidade de Baía da Traição. Quando nós nos aproximávamos da casa, que já tínhamos contratado, o aluguel e etc., estava tudo iluminado, porque a cidade não tinha iluminação pública. Eu disse até assim para o pastor Roberto: doutor Roberto, estão esperando a nós com festa. Descemos, entramos, e já quando entrei, notei um ambiente assim meio esquisito, uns olhares meio estranhos. Mas terminou o culto e vieram os dirigentes do culto, que eram membros enviados da Igreja Batista de Mamanguape, na Paraíba também, e o dono da casa, e me falaram assim: nós estamos aqui, pastor, porque nós estamos desfazendo do contrato que o senhor fez e devolvendo para o senhor toda aquela importância do contrato, porque nós assumimos o espaço. Mas ainda assim o dono da casa disse: pode tirar as coisas do carro, colocar aqui num cantinho, mostrou lá o lugar. Fiquei eu e minha esposa e 2 crianças, filhos, num lugar, assim, num espaço onde era estoque de carvão, porque o dono da casa vendia carvão, né? Ele não tinha desocupado ainda o espaço. E nós deitamos lá para 1h da manhã, nem bem deitamos, caiu uma chuva que não tinha como medir a dimensão da chuva. E aí era água por todo canto, porque o telhado, ocupado, entupido com flor de coqueiro, com folha de coqueiro e etc. E ficamos naquela luta. O que a gente vai fazer amanhã? Eu voltei para a cidade de Rio Tinto, quando o missionário pastor Roberto estava hospedado num hotel. Voltei, me encontrei com ele, conversei. Ele perguntou assim: pastor, você quer voltar? Eu disse: não, pastor, de jeito nenhum. Vou permanecer. Aí ele disse: bom, eu aceito a sua decisão, amém pela sua disposição e cumpra o seu ministério. 4 anos de ministério, em Baía da Traição, evangelizando os caboclos potiguaras,
sentindo realmente a direção de Deus, livramento. Deus concedeu, através de um novo convertido, um companheiro, né, para eu poder ir para todas as aldeias que fosse possível, estivesse ao meu alcance. Ele, deficiente visual, ia a cavalo e eu ia de a pé para aquelas aldeias pequenas, de 10 casas, de 5 casas, e enfim. E assim foram 4 anos cumprindo o ministério, aquele tempo que Deus me deu. E foi a grande experiência, aquele momento, a primeira grande experiência. Ocupar um espaço ocupado por carvão, bicho de galinha, que é chamado, ou pulga do porco, né? E a água que vinha do telhado que não tinha medida. Mas nós, né, recebemos graça e aqui estamos contando a história. Já foi muito tempo. Já a partir de março de 1970, minha esposa contraiu uma enfermidade, foi detectado que era necessário uma cirurgia de caráter até de imediato ou urgente. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, eu não tinha previdência, mas Deus foi abrindo as portas. Enquanto isso, um sábado eu orava em casa, chorando, porque eu via a família sem alimento em casa. Já eram 4 filhos. E perto da hora de almoço. E não tinha nada. Aí eu parei num canto da casa, me sentei e disse: Senhor, é assim que eu vou viver? E eu orei. Enquanto eu orava, veio como uma voz à minha mente e disse: trabalha e prega o Evangelho. Minha esposa foi para o repouso pós-operatório ao lado de uma funcionária pública, cujo irmão era engenheiro e secretário de obra do estado de Pernambuco, e minha esposa contando a experiência que estávamos por aqueles dias, ela disse assim: meu irmão vem me visitar e eu falo para ele conversar com a senhora. E eu já estava orando em casa. Trabalha e prega o Evangelho, nunca esqueci esse pensamento que me surgiu e eu atribuí foi o falar de Deus ou a ordem de Deus. Quando o irmão da companheira de quarto chegou, ela conversou e ele foi conversar com minha esposa. Ele perguntou: o que é que seu marido, qual é a profissão dele? Minha esposa disse, com muita verdade: ele é pastor. E faz tempo, ele não tem profissão porque ele saiu da roça da agricultura. E não tinha mesmo. Mas ele atendeu muito bem a ela, escreveu uma carta, deu para ela, para passar para mim, para eu ir para o determinado endereço indicado na carta. E eu fui. Eu comecei aquele trabalho. Foi muito difícil, eu chorei bastante. Eu calejei as mãos e os pés. Eu dormi numa senzala onde tinha mais ou menos 300 pinhões. E eu como pinhão no meio também deles. Enquanto eles cantavam, jogavam e faziam toda sorte de brincadeira, de ação, eu cantava. Até que Deus me deu a graça de dominar o ambiente e com cântico e mensagem da palavra, eu anunciei o reino de Deus, a graça de Deus para aquelas pessoas, meus companheiros de obra. Logo nos mudamos de Bezerro para Pernambuco. Foi outra experiência difícil. Muito próximo, ou até, não muito, mas até próximo de onde eu estava morando, de aluguel, era o bairro de Beberibe, onde estava a primeira igreja batista de Beberibe, em Recife. E eu comecei a assistir os cultos, participar dos cultos, e o pastor me conheceu, e Deus colocou aquele servo dele para abençoar a minha vida. Que de imediato ele me levou para a reunião da ordem. E na reunião da ordem ele me apresentou, né? E no mês seguinte eu estava aceito pela ordem, né?
dos pastores batistas do estado de Pernambuco. Não demorou, isso já foi começo de 71, com essa oportunidade aberta por Deus, junto com o pastor titular da Igreja Batista de Beberibe, eu fui a uma reunião da Convenção do Estado de Pernambuco e fui apresentado. Logo Deus me indicou a Igreja Batista de Caixa d'Água, no bairro de Olinda, ou no município de Olinda, bairro também ligado a Beberibe. E eu pastoreei a Igreja Batista de Caixa d'Água desde abril, mais ou menos abril de 71 a maio de 74, quando vim para São Paulo. Aqui está eu novamente com um colega pastor José Aparecido, que também é pastor aqui na região norte. Aqui está eu, meio assim, né? Ó, o cabelo assanhado, barba grande. E aqui está eu, novamente. Nunca eu tive aquele jeito de ser pregador de púlpito. E eu orava questionando assim, não sei nem se eu estou certo em falar assim, mas era o que estava no meu coração. E um certo dia, já em março de 2005, haveria de ter uma reunião da Ordem dos Pastores da Subseção Norte da capital, e o pastor Dalfin disse, pastor Gerson, no domingo, ele falou assim, pastor Gerson, você vem aqui para Betel amanhã para eu ir também para a reunião da ordem, que eu não sei ir, né? Não sei ir e tal, enfim. Eu vim e tomamos o carro e num certo parte do caminho, antes de chegar no Peri, ele parou o carro e disse assim, pastor Gerson, nós vamos parar um instante aqui, vamos orar e eu tenho um assunto para lhe comunicar ou compartilhar com o irmão. Parou o carro e orou aquela oração fervorosa e encerrou a oração, perguntou assim, pastor Gerson, entendeu a oração? Eu não tinha resposta, mas entendi, pastor. E ele falou, pastor Gerson, desde o primeiro encontro meu com você no almoço dos pastores na Igreja Batista da Fé, que eu conversei com Deus e afirmei com Deus, esse é o homem que a Betel precisa para o ministério que está vago já há algum tempo. E me fez me comunicou essa necessidade, esse anseio que ele tinha de completar, né, o ciclo de ministério da Igreja Betel. E disse assim, pastor, eu não quero ouvir um não seu, eu quero ouvir um sim. Aí eu pensei assim, ora, se eu estou orando ao Senhor, que Ele me mostre aquele ministério, dizendo assim, Senhor, se eu ainda sou útil no ministério e no Teu reino, mostra-me aquele que eu não sabe a qual, nem aonde, né? E foi esse. E Ele me deu 30 dias, e eu conversei com ela logo que cheguei em casa, ela disse, aceita, Gerson. Então, terminei de falar para ela, aceita, Gerson. E em maio de 2005 eu comecei o Ministério de Visitação e Apoio na Igreja Batista Betel. Esses foram os 19 anos para 20 mais abençoados do meu ministério que Deus me colocou junto a Betel até agora. Louvo a Deus. Fotos de visitas. É a minha pessoa com a pessoa da irmã Isaura, uma anciã que faleceu, foi chamada já acima dos 90 anos. Essa foto é eu visitando o irmão Coronel Nery, que morava aqui em cima, perto da igreja também. Visita também, acompanhado por outras irmãs, aqui bem em frente da Betel. A Bíblia nos diz, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele confia. Deus me chamou para o ministério, sem nenhum projeto, dos nossos projetos normais, da vida, dos passos da vida, mas o ministério foi sempre o foco, sempre o alvo, sempre a marca viva do chamado de Deus
É bom ser servo de Jesus Cristo. Porque Deus ama aos que, né, a Ele obedece e serve a Ele. E com essa visão de levar a palavra do Evangelho, a graça de Deus, ao coração das pessoas que não têm.